Então, galera, vamos para a página 387, corrigir a número 4. E aí, no caso, vem falando, tem as características que eu já vou explicar para vocês, mas vem a pergunta final, que seria o número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos que os descendentes apresentem, sempre as características desejadas, que são anãs, com frutos vermelhos. Então, vamos lá. Bem, sobre as anãs com frutos vermelhos, o que a gente tem que saber em relação aqui? Primeiro, vamos para as características que tem no próprio problema, tá? Eu resumi aqui. As plantas altas, elas são dominantes. Então, para ela ser dominante, para ela nascer, ela tem que ser azão, 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 azinho. E as anãs são homozigotas recessivas, então sem azinho, azinho. Para nascer, no caso, os frutos vermelhos, eu coloquei a letra B, mas eu poderia usar a letra V, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco eu fiz uma outra embolação lá, comecei com uma letra, já estava inventando outra, mas eu consertei ali. Bezão, bezão, ou bezão, bezinho, nasce vermelha, então, dominante. E bezinho, bezinho, nasce amarelo. O que foi que aconteceu ali? Ele, inicialmente, ele pegou as gerações puras, altas, vermelhas, e cruzou com as anãs amarelas. E aí, desse cruzamento aqui, nasceram a geração F1. Dessa geração, da geração parental, deu origem à geração F1. Bem, se nós tínhamos uma geração que era homozigoto dominante cruzando com homozigoto recessivo, gente, só poderia dar uma geração 100% heterozigota. Então, nasceram todas vermelhas altas, frutos vermelhos altos, ok? Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber a probabilidade aí de nascer, né? As anãs e vermelhas. Então, tem que nascer azinho, azinho, bezão, alguma coisa, tá? Lembrando tudo junto. E aí, o que eu quero que vocês lembrem? Nesse cruzamento da geração F1, nasceram 320 plantas, ok? Qual é a geração F1? Azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. É aquela geração heterozigota que ele fez um alto cruzamento entre elas. Lembra daquele quadrão que no final tem um resultado com 16 genótipos diferentes? Azão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezão. Lembra? Eu já ensinei a vocês a fazer esse quadrão. Então, eu vou fazer uma coisa diferenciada com vocês. Vamos fazer separadamente e fazer as regrinhas do E, ok? Como que a gente vai fazer isso? Então, galera, da geração F2, que é a geração que nasce daqui, né? Dessa geração F1, 16 genótipos, eles vêm dali, ok? Como que eu vou saber, então, Juliana, ao invés de eu ficar fazendo aquele quadrão, o que eu posso fazer? Vamos fazer separadamente. Vamos primeiro cruzar a questão da altura e depois vamos ver a questão da coloração. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou pegar o azão azinho de uma planta, cruzar com o azão azinho da outra. O resultado dela vai ser esse: azão, azão, duas azão azinho e uma azinho, azinho. A letra A não estão se referindo ao tamanho? Se está se referindo ao tamanho, olha lá. A letra A eu não coloquei relacionada ao tamanho. Para nascer anã, ela tem que ser o quê? Azinho, azinho. Então, 1/4 dela é azinho, azinho. Correto? Para ser vermelha, elas, no caso, ó, foi aqui que eu falei que eu errei. Eu tinha colocado a letra V depois. O que eu tenho que colocar? Olha, eu peguei bezão, bezinho, cruzei com bezão, bezinho. Deram, no caso, 3 vermelhas. 3 em 4. E aí, eu tenho que fazer a regra do E. Por que a regra do E, Juliana? Porque ele quer saber qual é a probabilidade de nascer plantas anãs e vermelhas, beleza? E a regra do E é aquela regra da multiplicação.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar 1 sobre 4, que foi das anãs, 3/4 das vermelhas. Então, ó, fazendo a regra do E, 3 em 16 vão nascer vermelhas e anãs. Beleza. Juliana, fechou aí? Claro que não. Bem, galera, então, não fechou ali, né? Não fechou na 3 em 16. Então, o que eu tenho que fazer, Juliana? O que vai acontecer? Bem, 320 é o total, ok? Ó, 320 foi o total, não é isso, gente? Do cruzamento aqui da geração F1. 320 plantas. Só que é o seguinte, 320 plantas em 16 resultados. Lembrando que desses 16 resultados, 3 vão nascer anãs vermelhas, ok? Eu quero saber, então, agora o número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor, né? E as plantas que vai ser utilizado para o próximo cruzamento. Então, eu quero saber a quantidade. No caso de 3, que vão vir de 3 aqui, desses 16 resultados. 320 é resultado total do cruzamento da geração F1. Aí eu tenho que pegar a geração F1, o total, que foi 320, de 16 resultados finais, que é aquele quadro grandão, tem 16 resultados finais. Daquele 16 eu tenho 3. Eu quero saber agora o número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor. Eu quero saber esse. Então, eu faço a regra de 3. No finalzinho, vai lá e vai dar 60. Então, aí no caso vão ser 60, ok? 60, o número esperado de plantas. E qual vai ser as plantas que ele vai ter que cruzar sempre para dar esse tipo de resultado? Então, galera, para ele cruzar sempre e sempre dar origem aqui a plantas que vão ser anãs e vermelhas, se vocês pararem para pensar, ó, todas sempre vai ser bezão, vermelhas, e azinho, anãs. Cruzando sempre plantas bezão, com azinho, sempre vai nascer sempre. Ele quer saber sempre. Sempre vai nascer plantas vermelhas e anãs, beleza? Então, é a letra E, em que tá falando lá que as plantas homozigotas em relação às duas características, ó, homozigota para uma, homozigota para outra relação.